Glórias a Deus. Hoje o nosso tema é baseado ainda em Laodiceia e também em Éfeso. Lembramos que eu não estou fora do contexto, porque o próprio irmão Branda disse que a igreja nossa, paralelamente à igreja de Laodiceia, nós somos que tipo de igreja? Igreja é fé, que se lembra? Efesiana. Por que Efesiana? Porque Éfeso teve como primeiro protagonista Paulo. E os ensinamentos de Paulo não ficou em Éfeso. Os ensinamentos de Paulo abrangeu todas as eras, entenderam? Então, em todas as eras, quem estivesse correto estaria dentro do Evangelho de Paulo. Não é, irmão Valdo? Não é isso mesmo? Irmão Vanderlei também. Quer dizer, teria quem está no Evangelho de Paulo. Inclusive, 2 séculos, 20 séculos depois, de João, ou de Malaquias, quando Malaquias fala que era perdição, o irmão Branco, quando foi arrebatado, ele foi arrebatado e disse, e os de Paulo, para encurtar o assunto, e os de Paulo também vão ser julgados? Aí aquele anjo disse, sim, os de Paulo também serão julgados conforme o Evangelho de Paulo. Aí ele disse, então se os de Paulo entrarem, os meus também entrarão. Por quê? Porque eu tenho pregado o mesmo Evangelho de Paulo. E todos os irmãos salvos que estavam lá no paraíso responderam em uníssono, nisso estamos descansados. Então vou agora plagiar um pouco o irmão Olivandro, vamos todos dizer, baseados no Evangelho de Paulo e do irmão Branda, que são os mesmos, nisto estamos descansados. Amém? Então, eu elogiei essa semana passada que eu tive um bocado de like, mas que é por causa das enchentes, o pessoal, quando foi essa agora, até ia falar com o Ed, baixou muito, mas vou logo avisar, se vocês puderem dar o like, porque quanto mais like der, o YouTube, ele dissemina, espalha, entendeu? Aí então, todo mundo está dizendo isso na televisão, até quem está falando das coisas do Rio Grande. Então, meus irmãos, é isso aqui para vocês não estranharem, porque o tema de hoje vai ser isso, olha, a junção de Éfeso, quando eu digo Éfeso, é a era de Éfeso, para encurtar. Aí botei de parênteses Paulo, com Laodiceia, entre parênteses, irmão Branda. Então é a junção, porque tem que ser de acordo com a Bíblia, com a junção. Porque o evangelho que o irmão Branda pregou foi de Paulo, o evangelho que o pastor César tem pregado é de Paulo. Certo? Não tem problema se alguém errou. Quando ele prega pelo irmão Branda, eu vou pelo que o irmão Branda ensinou. O irmão Branda diz, eu ensino pelo que o irmão Paulo pregou. Ou se for perguntar ao irmão Paulo, o profeta Paulo, esse evangelho o evangelho que eu estou ensinando foi que o Senhor Jesus Cristo me ensinou. Então tem alguma coisa melhor do que isso? Hein? Jesus Cristo ensinou a Paulo. Paulo teve tanto ensinamento de Jesus Cristo, chegou a dizer que o povo seria salvo pelo meu evangelho. Porque Paulo sabia que o evangelho dele não era propriamente dele, era de Jesus Cristo. Por isso ele disse, ainda que nós mesmos, ou um anjo, que nós mesmos, ele que estava pregando, ainda que nós mesmos, ou um anjo, descendo do céu, vos anuncie outro evangelho, considerai anátema, porque Paulo está dizendo isso, que ele sabia que estava no evangelho da palavra de Deus. E se ele pregasse outro evangelho, ele estaria fora.
Então ele mesmo fez uma declaração tremenda que todos nós deveríamos fazer essa pregação. Todos nós. Se eu pregar o evangelho que esteja fora do evangelho de Paulo, não me escute. Pode dizer assim. E você tem que se responsabilizar por isso. Porque se nós ensinarmos outro evangelho, tem tanta igreja boa aí, mais rica do que a nossa, mas pregando outro evangelho. Quando a igreja vai dizer, não, Jesus Cristo é um servo de Deus, um profeta de Deus bem-vindo, mas Jesus Cristo não é Deus. Esse está fora do evangelho de Paulo. Inclusive, levando o nome que não é bom não, viu? Aquele que nega o Filho também não tem o Pai. Aquele que apresenta o Pai e o Filho, esse tem o Espírito Santo. Mas o que não apresenta que Jesus Cristo é o Pai e o Filho, esse é mentiroso e não tem o Espírito de Deus. Em outras palavras, não é a mesma coisa que Paulo ensinou, não é isso? E nem a mesma coisa que nós estamos ensinando, que nós estamos aprendendo. Mas fulano tal tem falha. Não, falha todos nós temos. Pastor tem falha. O irmão Brando, que falava direto com Jesus Cristo, ele tinha tanta falha que ele dizia, Senhor, perdoe as minhas incredulidades. Né? Quanto mais a luta de cada dia do nosso pastor, mas na hora do evangelho tem que ser firmado na palavra. Firmado na palavra. Por que Davi fez tanta barbaridade, sofreu as consequências, mas não saiu do coração de Deus? Porque quanto ao evangelho, quanto à palavra de Deus, ele era fiel a Deus. Amém? Então vamos agora ler. Eu peço que vocês abram a Bíblia, lembrando que o tema é o mesmo, não saiu do tema. Vamos abrir a nossa Bíblia. Em Zacarias 14. Você já deve saber como eu gosto desse tema, Zacarias 14. 14, 6, 7, 8, 9. É uma palavrinha dessa, já foi-se embora 10 minutos. Continue orando pela irmã Lena, está bem melhor, mas quinta-feira vai operar o outro olho. Quem se lembrar dela, ore a Deus por ela. Ela sofreu muitas dores, mas só no primeiro dia. Então, Zacarias 14. Vamos ver. Já acharam? Vamos ver. Eu hoje vou comentar muito, que tem muita leitura. Vamos ver o versículo 6. De Zacarias 14, 6, diz assim: e acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, vê se está acontecendo aqui conosco, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será, mas acontecerá que ao cair da tarde haverá luz. Naquele dia também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas. Águas vivas quer dizer multidões, não é verdade? Águas vivas, metade delas para o mar oriental, ou seja, de lá de onde vem Israel, e metade dela para o mar ocidental, ou seja, do hemisfério, abaixo do Equador, quer dizer, onde tem os gentios. Então, multidões, muitas águas, multidões. Para o mar oriental, metade dela. Aí diz, no verão e no inverno sucederá isto. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia um será o Senhor e um será o seu nome. Amém? Então veja, quando o dia acontecerá aquele dia que não haverá preciosa luz nem espessa escuridão. Quem é testemunha que quase todo mundo fala em Deus? Quem é testemunha? Levante a mão. Que quase todo mundo fala em Deus. Hein? Vamos levantar a mão, quem é testemunha, que nós estamos diante de Deus. Então, quase todo mundo crê em Deus, que existe Deus, não é verdade?
As denominações principalmente. Todas elas falam em Deus às vezes mais do que nós. Às vezes lê a Bíblia mais do que nós. Mas não adianta ler a Bíblia e engolir a interpretação que o pastor dá. Eu vi umas críticas que fizeram aí, essa religião adventista, que é muito organizada, etc., mas estava dizendo coisas erradas que ele faz. E foi um deles que uma vez, se não falha a memória, foi ele, foi testemunho de Jeová, cujas doutrinas são parecitíssimas, veio dizer que Jesus não podia ser Deus, porque a Bíblia diz que ninguém jamais viu Deus. E quem é que não viu Jesus? E depois, outra diz, então Jesus está mentindo? Que Jesus diz que ninguém jamais viu Deus e disse, tudo que eu faço é quando Deus mostra. Sim, mas não sabe, no passar dos tempos, que Jesus disse, todo o poder me foi dado. Então tem todo o poder. E João, que conhecia Jesus mais do que a maioria dos apóstolos, João disse, as que eu falei nesse instante, que aquele justamente, eu nem vou ler aqui, eu não vou continuar com o que João disse, que a gente vai chegar lá. Então veja só. E a outra parte, eu já falei que as águas são pessoas que seguirão. Aí, para poder revogar isso aqui, eu estou pensando, para justificar isso aqui, eu estou pensando, a Virgem Nessa. Quem sabe que a Virgem Nessa também eram cristãs? Quem sabe? Não tenho medo não, gente. Não da outra vez vocês podem até negar. Quem sabe que a Virgem Nessa eram cristãs? Vamos levantar a mão. Nós estamos aqui numa coisa séria. Elas eram cristãs. Elas tinham o Espírito Santo. Só que em doses tão pequenina, porque elas eram uma igreja rica, uma igreja que tinha de tudo, então não precisava ir fazer vigília para esperar o dois, não. Eu vou dormir, vou ficar tranquila, quando eu me acordar ele vem, me apresentarei a ele. Tem muitas denominações que tudo que fala, se o senhor não vier, se o senhor não vier, porque se vier já estarei lá em cima. O pastor até pregou isso, pastor César. Então, o que foi que aconteceu? Veio um sono forte, e o sono é quem derruba a pessoa. Veio um sono forte, a outra também adormeceu, nossa igreja também está adormecendo. Deve pedir a Deus que nos desperte. A nossa igreja também está adormecendo, que todas toscanejaram, só que uma dormiu na tranquilidade de que Deus tirava ela e levantaria ela, mas a outra dormiu quase na certeza que já era abrir o céu e entrar. Porém, antes delas terem esse sono, ela notou que o azeite estava muito pouco o azeitezinho delas. E ela viu que as outras tinham muito azeite. Aí ela disse, vai acabar se esse noivo demorar. Porque a Bíblia diz que está dando o noivo. Aí ela foi para cima das prudentes. Ó, vendo um pouco desse azeite para nós, que o nosso vai se acabar. Se o noivo demorar mais um pouquinho, o nosso azeite se acaba. Vendo? O azeite aponta para quem? Espírito Santo. Então, vamos comprar. Por que comprar? Não se compra o Espírito Santo, mas aquilo é um termo que se usa, metafórico. Queremos comprar também do azeite de vocês, que eu estou vendo que o azeite da gente está tudo se acabando, um pouquinho. Aí eles disseram, não, se a gente vender do nosso azeite para vocês, então a gente ficará também sem azeite, vai terminar prejudicando. Não. Vão lá e compre. Vão lá e compre. E elas foram para comprar. Só quando elas voltaram, o noivo já tinha vindo e tinha levado aquelas que tinham o azeite, tinham o Espírito Santo. Aí elas chegaram, as prudentes, aí elas chegaram na imprudência dela, disse, cadê as irmãs? Cadê os irmãos? Quando as virgens, quer dizer, as igrejas, cadê as igrejas irmãs? Cadê aquelas fanáticas? Aquelas que falavam no profeta, isso, aquilo, outro. Cadê? Aí a voz saiu do céu, elas já subiram e vocês ficaram. E o Espírito Santo disse, através do irmão Branco, que vai acontecer isso quando houver o arrebatamento
e muita gente vendo acontecer quadros, e vendo algumas igrejas que tinham o Espírito Santo que não estão mais funcionando, aí vão perguntar, então onde está? Tem até um hino, onde está aquele povo barulhento, que não se vê nenhum sinal? Alguém com voz de lamento responde neste momento, aquele povo foi-se embora para Sião. E nós queremos ir para Sião. E devemos pedir misericórdia a Deus, porque uma falha nossa pode nos jogar fora, mas com Deus, Ele sabe a falha que a gente fez por negligência, por falha, por deixar a carne atuar algumas vezes, mas pedimos perdão. Então vamos ver outras partes, nós vamos ler aí. Então, então a outra parte que nós vamos ler é justamente Malaquias. Aliás, Zacarias já li, desculpe. É Malaquias 4 agora. Malaquias 4. Vamos ver. Malaquias 4 é logo antes de Mateus. Malaquias 4, versículos 5 e 6. É justamente o final do Malaquias. Achei. Malaquias 4, versículos 5 e 6. Acharam? Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém? Eu vou só comentar um pouquinho de João para a gente orar. Então, depois que Malaquias falou isto, 400 anos depois, foi que Deus enviou João Batista. Foi 400 anos. Se eu estiver errado, peço a algum irmão e me corrija, mas peço que foi 400 anos. E enviou um profeta tão simples que nem escreveu nada, João. O alimento dele era mel silvestre com gafanhoto, assar o gafanhoto e comia. Então ele veio apresentar, abrir os caminhos, como ele disse, eu sou a voz do que clama, aplanar os caminhos. Ele veio dizer que Deus enviaria o seu filho com uma pá para limpar toda a eira, e a árvore que não desse fruto seria cortada e lançada ao fogo. E todo mundo, olha, o Espírito Santo fazia o pessoal ver nele um homem sério e abençoado. Havia crítica, mas também havia aquele desejo de ir para ele. Quando muitos foram, ele batizou a muitos. Mas quando chegou a turminha do fariseu e saduceus, ele vendo o Espírito Santo alertando ele, ele disse, por que vocês me procuram para batizá-lo? Outra expressão. Disse, vocês estão querendo fugir da ira, e vocês já nasceram com ela. Fugir da ira vindoura, raça de víboras. Ou seja, vocês são filhos de Caim. Quem era filho da serpente não era Caim? E ele não era mais, a serpente não gerou mais outros filhos. A serpente bebia espírito. Como Deus gerou só um filho, um corpo humano, que foi Jesus Cristo. E o diabo, através da instrumentalidade da serpente, ele gerou Caim. E Caim produziu mais pessoas, mais gente, mais multidões do que o próprio descendente de Adão. Então o que acontece? O que acontece é que ele já foi amaldiçoado. Antes mesmo de nascer, ele já foi amaldiçoado depois dele se gerar no ventre de Eva, ao lado de Adão.
de Adão não, de Abel. Então veja só. E o tempo foi passando, mas eu não quero pegar aqueles profetas antigos, mais como Isaías, disse, não, eu quero avançar. Aí eu sei que o tempo foi passando e Deus prometeu, tudo Deus fez para conhecer o nome de Deus, mas ninguém deu ouvidos de que aquele era Deus, porque todo mundo já conhecia vários nomes ligados a Deus. Mas já sabe, Adonai, até o nome de expressão da língua, meu nome é Já, quer dizer, eu sou imediato, estou, não atraso nada já. E também eu sou, eu sei, ele não deu o nome, eu sou, porque eu sou aquele que ele é. Veja só, eu vou deixar você muito tempo em pé não. Mas Deus foi mostrando, Isaías dizendo, antes de mim Deus nenhum existiu, depois de mim Deus nenhum haverá. Eu sou Deus, sou único, e comigo mais ninguém. E a turma não ligava. Aí, quando foi em Isaías 52:6, Deus parece que bateu o martelo assim, ó, pá! O meu povo saberá o meu nome, porque naquele dia eu virei e direi, eis-me aqui. E foi o que ele fez. Mas foi o que ele fez? Ele veio, então continuou assando carneiro, fazendo tudo, e não reconhecia. Quando ele falou que Deus era o pai dele, queriam matá-lo. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Não tereis salvação em outra, a não ser que seja eu. Eu sou a porta das ovelhas. Vocês não poderão entrar se não for por mim. Entrava no ouvido, saía no outro. Aí ele prometeu, o meu povo saberá. Agora, o trabalho de Jesus Cristo era evangelizar, e aqueles que ele escreveu, que éramos nós, que não tinha conhecimento, nem tinha visto com nossos olhos literalmente, mas cremos de uma maneira tal que os gentios demonstram mais que têm fé do que os judeus. Eu vou dizer a vocês, é pelo que tanto o relógio passa, mas vou dizer. Quando Jesus Cristo deu aquele puxão de orelha de todos os apóstolos, nenhum creram nele. As irmãs creram porque foram lá e ele se apresentou, mas não quiseram crer nele. Até porque Pedro tinha ido antes com o outro e só viu os lençóis e voltou. Quando ele voltou, as irmãs encostaram de novo. E tem aquele quadro tremendamente que o anjo disse, porque buscai o vivente no lugar dos mortos. Ele não vos avisou enquanto estava com vocês, mas aquilo entra no ouvido e sai no outro. Então o tempo foi passando. É quando veio o evangelho de João e demais, principalmente João. E João foi quem primeiro disse. Ele, no princípio era o verbo, a palavra. E o verbo estava com ele e ele era o próprio Deus. E o verbo era Deus e o verbo estava com ele. E foi apresentando ele, tudo que João tinha de dizer dele, disse. Então já sabiam. Mas acreditaram nele? Não. Chamaram ele de impostor, chamaram ele de Belzebu, de demônio, e até encerraram ele na cruz. Pronto. Mataram o nosso Jesus. E ainda hoje não tem muita crença neles. Por quê? Eu vi aquele quadro de Davi que jogou a pedra em History. E aqueles homens, eles procuram aqueles mais entendidos. E procuraram, viu, irmão, rabi, uns 2 ou 3 rabinos de Israel, para dar a sua opinião, já que Davi era de Israel. E eu regalei o olho, que eu vou ver que eu quero. Aí eles começaram a fazer um teste numa funda, se uma funda seria capaz de matar um gigante como Davi. Aí pegaram um camarada craque que tinha uma força tremenda e a pedra pegou e estragou. Aí foram medir a quilometragem da pedra no homem que tinha prática. Aí disse, pode ter sido realmente a força tão grande que matou.
E esquece ele, se eles tivessem fé. Eu estava doidinho para ouvir ele dizer, tem que lembrar que aquela pedra não mataria o gigante se não fosse guiada pelo nosso Deus. Quem crê nisso? Diga amém. Aquela pedra talvez não matasse nenhum homem. Matou um urso, que precisa ser um rifle de bala forte para matar um urso. Precisa ser um rifle de bala forte para matar um leão. E ele girou e matou com uma pedradazinha. Aí eu olhei os três, nenhum dos três mencionou. Nós estamos esquecidos que aquela pedra foi guiada por Deus. Outra coisa, o irmão Brando disse, só tinha uma brechinha para respirar. E Davi não errou, um gigante que talvez desse 2,5, 3 dele. Mas ali, se Davi fechasse os olhos, assim mesmo acertava, porque Deus queria, como Ele quer de nós, que a gente faça o nosso esforço. Esforçai-vos e eu vos ajudarei. Aí, ele queria alguém que tivesse força, tivesse fé. Se Saul tivesse ido, Saul teria ganho, mas Saul estava tão sem confiança em Deus, que até ele pensou, esse camarada vai esmagar Davi somente com um chute. Aí ele ofereceu as ferramentas dele que cobriam o rosto. E Davi disse, não, a minha ferramenta é Deus. Ele me deu o urso e o leão nas minhas mãos, vai dar esse circunciso também. Glória a Deus. E aí tudo já foi, como é que diz, já foi explicado aqui pelo pastor, nós já conhecemos através das aulas aqui, que é a mão de Deus. A mão de Deus é quem nos usa. E Deus conhece a gente antes. Aquele que ele antes conheceu, a este predestinou. Ao que predestinou, a este justificou. Ou seja, tirou todos os nossos pecados. Ao que justificou, também glorificou. Ou seja, já arranjou lugar na glória para nós. É por isso que estaremos lá. Não é pelo nosso esforço. A gente tem que se esforçar para mostrar que somos servo fiel. Mas iremos lá porque Deus já escreveu o nosso nome. Porque sabia que a gente não ia esmorecer. Esse negócio de cruzar os braços, eu já estou salvo, cruzar os braços, está esmorecendo. Devemos fazer tudo para agradar ao nosso Deus. Amém? Então vamos orar agora. Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos já por este preâmbulo e pedimos a tua graça, a tua misericórdia, que o Senhor abra os nossos corações para entender aquilo que o Senhor quer que aprendamos. Abençoa todo o culto de hoje, desse estudo, dos índios com o nosso irmão Ricardo e também da Santa Ceia que o nosso pastor virá trazer. E pedimos também ao Pai que o Senhor derrame o teu Espírito Santo sobre todos nós, perdoando as nossas falhas que cometemos, que possamos ter uma ceia abençoada na tua presença. Isso nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Poder sentar, amados irmãos. Agora nós vamos ler, falamos em Paulo, mas não lemos quase nada de Paulo. Agora nós vamos ler, Paulo, viu? É Romanos. Vamos ler Romanos. Capítulo 4. Romanos. Capítulo 4. Que eu devia ter lido na semana passada, mas não deu tempo. Eu estou voando para que dê tempo. Romanos 4 diz assim. Já acharam? Então, Romanos 4. Achei. Está aqui, 4. A partir do versículo 2, de 2 a 4. Porque se Abraão for justificado pelas obras, tem de que se gloriar. Mas não diante de Deus, está vendo? Não são as nossas obras. Por isso que Deus diz, você faz uma coisa para que outro vê, você já recebeu o seu galardão. E nós devemos fazer as coisas para que
O mundo não sabe para nos elogiar, mas Deus é quem saiba. O nosso galardão tem importância se vier de Deus. Tem pessoas que fazem um bem e aquela pessoa, qualquer besteira que faz, eu fiz tanto bem para aquela pessoa e agora me trata assim. Agradeça a Deus e continue fazendo bem para aquela pessoa e por outras. Porque é isso que Deus quer. Deus quer dar o galardão e não dizer, você já ganhou seu galardão. Então veja só, viu? É isso que eu ia falar na semana passada. Veja só. Então, se fizer uma coisa gloriosa e se for se vangloriar por ela, você já recebeu o seu galardão. Mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura, creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, é o quinto, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Veja só que coisa tremenda. Aquele que não praticou nenhuma obra, mas diz, eu vou me jogar aos pés do Senhor. Se tiver algum visitante aqui, o pastor César na certa vai convidar você para receber o batismo. Mas se você sentir no seu coração e ele esquecer de chamar, levante e fale com algum diácono depois do culto e diga, eu quero me batizar em nome do Senhor Jesus Cristo. Que às vezes o pastor esquece. Então veja só, gente. Ele é ímpio, como diz aqui, né? Ímpio não, mas aquele que não pratica, mas crê. Ou seja, ele não é convertido ainda. Eu não gosto muito desse termo ímpio, não. Ele não é convertido ainda, mas veio, ele mesmo não sabe por quê. Se de vir aqui, alguém convidou e ele veio. Por isso que é importante a gente convidar. Eu sou muito falho nisto. Então, ele disse, eu cometi tantos pecados, mas só vejo gente dizer que Deus perdoa, que Deus não cobra meus pecados. Então vou me jogar nos pés dele, vou pedir a ele perdão e misericórdia. Então, você sabia que este é que agrada ao Senhor, que ele sabia que não merecia. Tem alguém aqui que merece ser salvo? Levante a mão. Amém. Mas eu estou trabalhando tanto como crente, mas eu não mereço ser salvo. Você merece ser salvo, Carlos? Ninguém. Agora por fé, por fé. Quem for salvo, levante a mão. Amém. Glória a Deus. Vamos glorificar a Deus com a salva de palmas, porque foi Ele que nos salvou. Foi Ele que nos salvou. E aqui nenhum homem pode se conjecturar, porque o irmão Brando é um homem daquele, que assim como conversa com o Álvaro, com outro irmão qualquer, com a Luiz, tudinho, Ivan, aí conversa, brinca, tudinho. Ele disse, passar mais tempo conversando com Jesus Cristo do que fazendo outra coisa. Ele disse, quando eu não o conhecia, eu não era ninguém. Depois que eu o conheci, eu continuo sendo ninguém. Mas com uma diferença, que eu agora estou nas suas mãos. Quem está nas mãos de Jesus Cristo, ele disse, ninguém arrebatará uma ovelha das minhas mãos. E também disse, as ovelhas também estão na mão do meu pai, ninguém arrebatará as ovelhas que estão na mão do meu pai. Ninguém arrebatará da mão do meu pai. E agora ninguém arrebatará da minha mão. Alguém poderia perguntar, e qual que vale mais? Aí ele disse, eu e o pai somos um. Eu e minha turminha, lá no Recife, João Pessoa, que esteja no meu nome, somos eu e ele. O número de células que tem no corpo de Jesus Cristo é o número de povos que ele trouxe. Por isso que a Bíblia diz claramente, só se viu um entrar naquela tumba de pedra, ser colocado na tumba de pedra. Mas ali tinha milhares no corpo de Jesus. Aquele que foi enterrado com Jesus, ele também ressuscitou com Jesus. Pois Jesus tinha que morrer.
para nos lavar do nosso pecado, dar um banho no nosso corpo e cumprir aquilo que ele disse, aquele que ele justificou, a esse também glorificou. Amém? Glórias a Deus. Então agora vamos para Romanos. Vou ler isso aqui, 6. Já li Romanos 6 uma vez, mas agora eu vou ler a outra parte de Romanos 6. Romanos 6 diz assim, a partir do 12. Romanos 6 diz assim no 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem nós tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, de modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos é apresentado por servos, para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a salvação. Então veja só, 6, agora o 8, Romanos 8, pena que o tempo passa rápido, mas Romanos 8. Portanto, olha aí, meus irmãos, mas eu pequei tanto, eu não sei se Deus vai me aceitar. Isso é o diabo falando no seu ouvido. 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam pensando na carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Livrou, não é que amansou não. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne. É bom ver isso, não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Aí tem aqui no 19, diz: porém, não estáis na carne, mas o Espírito, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Rapaz, ainda tenho, não sei se tem outro romano aqui que eu marquei, eu vou olhar ligeirinho, se eu marquei outro romano, porque Romanos, eu disse a vocês, se lembram, que eu disse que era um dos livros mais importantes para nós gentios, seria o livro de Romanos, está provado aqui. Todos são importantes, mas Romanos é o mais. Veja só. Pode ter outros romanos, eu posso ler depois, porque tinha muitas coisas que eu peguei aqui de Romanos, e assim não acaba nem tão cedo. 8 já li. Mas eu vou falar agora uma coisa, que é do autor de Romanos, ou do escriba de Romanos. Paulo disse, quando estava justamente em Éfeso, quando estava dirigindo a igreja de Éfeso, ele disse: eu temo, ou eu sei, eu sei que depois da minha partida,
entrarão lobos vorazes no meio do rebanho para o destruir. Paulo disse isso depois da partida dele, quando arrancasse o pescoço dele. Então, Paulo disse isso, mostrando que ele estava vivendo uma era em que Deus deu para ele governar aquela era. Era a força de um leão. O que foi que aconteceu? Isso eu já li sobre Romanos, que você já viu muitas coisas, e ainda tem mais não sei quantas. Mas, vamos ler agora primeiro a João. 1 João agora. 1 João. Primeira João. Obrigado, meu irmão. 1 João, capítulo 2. Veja só o que é que João diz. João também foi do tempo de Paulo. Ele não recebeu como mensageiro, ele não recebeu como mensageiro de uma das eras, mas ele foi conterrâneo de Paulo. Mas ele recebeu um título também importantíssimo, que Deus disse a ele: importa o quê? Que profetize ainda uma vez mais. Importa que ainda profetize, ainda uma vez mais. Mas não aparece João profetizando, vamos chamar assim. Mas Deus tem dessas. Ele disse a Elias que ele ainda iria profetizar sobre duas pessoas, e quem profetizou não foi Elias mesmo, foi gente que pegou de Elias, não foi, Elvis? Esqueci até o nome das pessoas, que até um desses que seria profetizado antes de nascer seria Dário e outro mais. Então veja só, Elias capítulo 2, 18 em diante, 18, olha. Veja só, e que muitas igrejas ainda estão pensando: quem será? Será Malco? Será fulano de tal? Será Beltrano, que é o anticristo? Antipalavras é anticristo. Anticristo já em Ezequiel já mostrou que o camarada que iria sentar no trono de Deus, como se fosse Deus, está lá em Ezequiel 28. A função dele foi se representar depois, agora, no nosso tempo, no tempo dos gentios, que é o sumo pontífice, como eles se chamam lá, da Igreja Católica Apostólica Romana. Estamos terminando já. Então diz: olha, filhinhos, é já a última hora. Veja só, é uma profecia de João também. Filhinhos, é já a última hora, e como ouviste que veio o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Espírito Santo, sabeis todas as coisas. Não vos escrevi porque não sabesses a verdade, mas porque sabeis, e porque nenhuma mentira é da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Por isso que eu disse, parei porque ia ler isso. É o Cristo. E o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho, pode ser, volto a dizer a vocês, que já sempre disse,
pode ser a melhor denominação, eu estou andando babando para fazer parte dela. Se elas negam isso aqui, elas são do anticristo. Por isso que Jesus diz, tudo é no meu nome. Até para pedir uma coisa, pedi ao Pai em meu nome, e eu farei. Então quem estava fazendo era o próprio Pai, que nesse caso é o Senhor Jesus Cristo. Ele queria apenas e quer é que o nome dele seja glorificado e exaltado. Amém? Ele é tão tremendo que ele disse, Pai, eu tenho glorificado o teu nome, glorifica mais ainda o teu nome. E Deus disse, eu tenho glorificado e ainda glorificarei ainda mais. Eu cheguei a mentalizar isso aqui, não que eu queira entrar na mente de Deus, mas eu cheguei, porque Jesus disse, glorifica mais o teu nome. É porque Jesus Cristo viu muitos alvos que estavam precisando de uma mão de ajuda, mas o Pai não tinha mostrado. Eles glorificam mais o teu nome, ou seja, para trazer mais gente, para o aprisco. Eu fui salvei aquele homem que não andava e tinha centenas deles, eu não salvei ali nenhum. Onde quer que eu ia, alguém me respondia mal, ia fazendo tudo para ele conhecer, mas não chamava ele, porque o Senhor não estava mostrando para eu chamar. Ele glorifica mais o teu nome. Ele diz, eu tenho glorificado e ainda glorificarei, porque a lista que ele deu a Jesus já estava pronta. Como o pastor César gosta de dizer, nenhuma mais entra, também nenhuma menos fica. Todos aqueles que foram escritos no livro de Deus. Então nós não devemos deixar nada nos tirar do caminho de Deus. E muitas vezes, muitas coisas tiram. Devemos pedir perdão e procurar nos consertar. Amém? Isso é glorioso, meu irmão. Isto é glorioso. Veja só. Qualquer que nega o filho também não tem o pai, mas aquele que confessa o filho tem também o pai. Aí essa denominação diz, não, a gente confessa, ele é Deus filho, outro diz, ele é o filho de Deus, outro ele é o profeta de Deus, mas ele não é Deus. Quando no Salmo 82, se não falha a memória, diz, a palavra diz, vós sois deuses, que usar a palavra de Deus. Então veja só, portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. Glórias a Deus. Eu vou agora agradecer a Deus, pedir a Deus que dê uma ceia abençoada e gloriosa a todos nós. Que seja abençoadíssima, que seja de acordo com o que Paulo pregou, que devem vir com o coração puro e não procurar, né? Embora que aqui não pode acontecer isso, mas comer com extravagância, como naquela época faziam, mas com o coração puro e limpo para Deus. E depois lavar os pés, como o próprio Jesus Cristo orientou. Se alguém nos visita aqui e acha esquisito que tem que lavar o pé, lembre que Jesus disse, se não lavar os pés uns aos outros, não tereis parte comigo. Não tereis. E outra coisa, qual é o trabalho que uma vez no mês lavar o pé? E não é trabalho nenhum, é para fazer como ele diz, assim como eu vos fiz, façais vós também. E nenhum pastor quer fazer, nenhuma denominação quer fazer isso, nenhuma igreja quer fazer isso. E quando um crente diz, por que você não faz? Não, aquilo foi um gesto de humildade que Jesus fez. Então, e você não quer ser humilde não como Jesus? Se for um gesto de humildade do Rei da Glória que fez, vai me chamar de Mestre Senhor e dizer bem porque eu sou. Ora, se eu sendo Mestre Senhor, que vai dizer bem, eu fui lá ver os pés. Jesus Cristo foi tão educado que disse, sendo vós pecadores, eu fui lá ver os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Amém? Então que Deus abençoe a essa amada igreja, uma boa ceia para todos vocês. Vem cear
vencerá. O Mestre chama, vencerá. Glórias a Deus. Senhor, me inclua também neste convite, ó Deus. Louvado seja o teu nome santo. Amém.